Olá, boa noite. Estamos chegando mais uma vez até você com o Falando Sério, este nosso encontro semanal nas noites de terça-feira aqui na TV Sete Lagoas, o canal comunitário de Sete Lagoas. A cada semana procuramos trazer pessoas e assuntos que possam agradar a você que nos prestigia com a sua audiência. E hoje, com satisfação, estou recebendo aqui um novo colega aqui na TV Sete Lagoas. Estreou o seu programa Entre Linhas na semana passada, mas já tem uma experiência em televisão. Por profissão é advogado, tem o nome e o apelido do pai. Nos documentos está lá escrito Aierton Romano Júnior. Mas pouca gente deve conhecê-lo assim, a não ser no mundo do trabalho, né? Então, se a gente falar Juninho Sinonô, a coisa fica mais simples. Juninho, seja bem-vindo aqui ao Falando Sério. Eu que agradeço, é um orgulho muito grande. Eu que ficava te assistindo lá no radar, eu falei, não, meu sonho eu queria ser entrevistado pelo radar. E as coisas vão acontecendo e a gente é pego de surpresa com satisfação, porque hoje eu estou aqui com você como entrevistado, né, que você é não vou falar lenda não, que você está muito jovem, mas você é um ícone da televisão local. Quem não te conhece do radar? Eu agradeço as palavras elogiosas. Na verdade, eu tenho essa satisfação de, quando se gerou o primeiro sinal de televisão em Sete Lagoas, eu estava no ar, no dia 3 de outubro de 1990. 2 de outubro de 1990. Você foi o primeiro artista de Sete Lagoas. Sim, porque você tinha um programa, um programa de qualidade, de conteúdo, e era aquela coisa, poxa, o radar lá, eu queria participar do radar. Mas não tinha assunto, acho que é 20 anos de radar agora, 20 né? anos. Então eu juntei nesses 20 anos aí, assunto para mim vir falar com você. Ué, então agora já tem, né? Ô Juninho, eu gostaria, antes de falar de você na televisão, falar você é advogado, né? E eu até gostaria de falar de público. Eu estava, alguns dias atrás, assistindo a outra TV de Sete Lagoas, no dia que soltou-se uma bomba em Sete Lagoas, a famosa lista da Câmara Municipal. E eu não sei se de surpresa ou se por acaso você estava lá e o apresentador chamou você, colocou você no ar e botou uma bomba na sua mão. Ao vivo. Eu estava assistindo, eu realmente estava assistindo. Aqui a gente não tem essas coisas, não assisto. Assiste sim, a gente que é do meio tem que assistir o que os colegas estão fazendo, né? E eu senti o seguinte, o apresentador, não estou aqui fazendo uma crítica a ele estava no papel dele, tentou por todos os meios fazer com que você citasse nomes da lista. E você, ali naquele momento, não como homem de televisão, mas como advogado, que respeita, primeiro, a presunção da inocência, você, pessoal, definitivamente se recusou a citar um nome sequer daquela lista. Eu acho que isso é muito importante, né? As pessoas respeitarem o Estado de Direito, né? Então, eu sou muito grato à outra televisão, né? A ETV Centro Minas me recebeu quando eu nem sabia o que era televisão, me recebeu, tive uma liberdade muito grande lá. Foi um ciclo, né? A gente vai caminhando, às vezes bom para mim, às vezes talvez até melhor para eles, mas eu sou muito grato. E naquele dia eu fui convidado para ir lá falar, era a época de período eleitoral, e me ligaram, Juninho, tem como você vir aqui para a gente conversar sobre política? Vai vir os outros convidados e nós vamos fazer uma mesa de debate. Entrei na casa, normalmente, mas coincidentemente, eu acho que não foi nem proposital, porque foi no dia que saiu a lista. E televisão, você sabe melhor que ninguém, as coisas acontecem, ainda mais quando é uma televisão que tem transmissão ao vivo, eu acho que foi mais que de maestria deles, dar uma cobertura, todo mundo quer dar notícia em primeira mão. Como eu estava lá na hora, aguardando, acho que mudou a pauta toda em função dessa lista, que realmente foi no momento o assunto do dia, da semana, por vários nomes. E por eu ser advogado, e por eu ter a liberdade de transitar na casa, e eles também têm a liberdade comigo, porque eu sou muito acessível, quer falar, vamos falar, só não pode convidar que eu vou. Se convidar, eu vou. Mas aí eles falaram, vem cá, entra aqui. E eu mal sabia do que se tratava. Eu estava na rádio, gravando um programa da rádio, fui para lá direto. Enquanto isso, houve a coletiva de manhã na prefeitura. Eu não sabia. O procurador divulgou. Eu não sabia. Quando eu cheguei, eles me falaram, eu falei, não, aí eu vi, eu estava no cenário, o repórter falando sobre a lista, e eu me inteirei, o que está acontecendo? Me falaram rapidamente, e aí ele já me puxou ao vivo, enquanto advogado. Aí ele falou, aí eu falei, olha, eu não posso falar do que eu não sei. Eu posso falar, primeiro, presumidamente, que se trata... Aí ele saiu alguns lances, né, da entrevista. Eu acho que a pessoa que soltou essa lista, por ser uma pessoa do meio jurídico, foi muito corajosa e deve estar pautada
em argumentos fortes, mas como a própria pessoa fala na entrevista de que isso vai sendo investigado, eu não me dou o direito de falar nome de alguém que não se manifestou. A primeira pessoa, o advogado num processo ou um juiz, por falar por si próprio, para falar em nome do cliente, mas por si próprio, ele é o último a falar. Uma pessoa acusa, o outro defende, e aí sim eu faço meu juízo de valores. Ali nós tínhamos só acusações. Tanto é que logo, graças a Deus, por eu não dar a minha opinião, porque eu não podia dar opinião, logo depois uma série de pessoas se manifestaram, que estavam em dia com suas obrigações, que aquilo ali era um saldo de caixa, que muitas pessoas estavam ali porque as prestações ainda não estavam vencidas, né? E na verdade, não se consolidou o que eu falei, não fiz previsão nenhuma, eu não fiz expertise nenhuma, é o básico. Pois, como é que eu vou falar? Eu tenho números e tenho nomes, quais os fundamentos que eu tenho para falar que está certo ou está errado? Exato, você não tem acesso aos documentos. Não posso, e você falou uma coisa muito certa, não é só no meio jurídico. A pessoa, quando você conhece pessoas sem nenhum patrimônio material ou sem nenhuma qualificação que tem respeito em onde é que ela vai, pelo simples fato dela não cometer injustiça. Você não precisa ser bom, você não precisa ser bonito, você não precisa ser sabido, você não pode ser injusto. E palavra que sai não volta. Então eu vou falar uma coisa que eu não sei. Eu não posso falar o nome de uma pessoa, eu não gosto que fale o meu. Eu ainda perguntei o cara lá, falei com a pessoa assim, falei, será que você gostaria de seu nome estar aqui? Eu não ia gostar. E tinha uma funcionária da emissora com o nome. Tinha na minha frente uma pessoa desesperada, era uma pessoa que não era nenhum grande figurão político, sem saber o que fazer. Eu acho o seguinte, sem saber o que fazer, ela teria que ser chamada antes da lista sair. Como de fato ocorreu, posteriormente houve uma manifestação pública do procurador falando não, que aqueles que se estiveram injustiçados, que deveriam se dirigir à procuradoria para que fosse averiguado. Depois, aquilo para mim, no dia eu falei, olha, isso aqui, gente, é um tiro de bazuca para matar o urubu que vai atingir um monte de rolinha. Era uma lista política. Faltando uma semana para a eleição? Justamente. Então eu não me achei no direito de falar. Você chega no alto de um prédio, joga um punhado de plumas ao vento, você vai conseguir recolher depois? Não tem jeito. E aí eu acho que é muito temerário. Muito se fala hoje da política nova, renovação. Primeiro que renovação não é idade. Renovação é mentalidade. Exato. Nós não queremos gente novo só, não. Nós queremos, talvez, gente mais velho, que tenha uma postura diferente. E aí você me fala em renovação, todo mundo pregando uma coisa nova, que é o que todo mundo quer, porque nós tivemos 9 capitais, onde os índices de abstinência foram maiores que os eleitos. Sete Lagoas foi assim. O primeiro lugar teve 50 mil, a abstinência foi 56. Isso é um recado muito forte para os políticos. E aí você me faz uma coisa dessa, me pega uma prática pré-eleitoral, ou então que se soltasse depois da eleição. Sem dúvida. Então eu não me senti. Eu pensei muito mais nos nomes que estavam ali, de quem não tinha nada a ver, porque tem gente errada ali também. Claro, claro. Só que colocaram-se todos no mesmo contexto. Não, pegaram a lista ali para falar nome de 5. Sim. E colocaram quase 200, mas queriam que mostrasse 5. Você concorda? Claro, claro, sem dúvida. E realmente o momento não era oportuno, na forma como foi feita, né? Então, realmente, eu falei isso aqui não para explorar politicamente o assunto, mas para ressaltar a sua postura ali, como advogado. Eu, independente da minha posição política, independente do meu... Eu não tenho inimigo político, mas de quem eu não... Eu, enquanto estou em um veículo de comunicação, seja rádio ou TV, eu não falo nome. Eu não falo nome, porque quem está no veículo de comunicação tem um poder muito grande de influência, de persuasão. Até que a outra parte que não tem prova, que é mentira. Então, por mais que eu não concorde, isso não me permite o fato de impor o que eu penso. E eu só posso falar o que eu tenho certeza. Claro. Por falar nisso, seu nome foi cogitado para a última eleição municipal. Você chegou a pensar nessa possibilidade, analisou e em tendo pensado, o que fez com que você não se lançasse? Então, a questão do... Eu sou amigo pessoal do Douglas Melo. Amigo pessoal que eu falo extrapolítica. Eu fiz um concurso, eu conheci o Douglas há 17 anos atrás. Nós participamos de um concurso da Rádio Santana, que o pessoal acha que eu estou na mídia agora, não é.
nós participamos do concurso da Rádio Santana, que é a rádio comunitária, e eu e o Douglas para o final. E eu ganhei do Douglas imitando uma foca. E eu falo assim, Douglas, eu sou tão bom locutor, que hoje eu sou deputado e eu sou manobrista de estacionamento. E ele inverte porque ele é político, claro, ele já está aí, ele inverte. E o Douglas segregou um grupo e cogitava-se alguém do empresariado, e o Douglas falou, Juninho, vamos montar um grupo, vamos unir em oposição à administração, tá juntando um grupo. Dentro desse grupo foram cogitados alguns nomes como eventuais possíveis candidatos. E o meu foi colocado. Falei assim, olha, eu enquanto grupo, eu sou grupo e vou deixar meu nome ir até onde for, mas eu não corro atrás de política. Os atos que eu faço, muita gente acha que é para política, mas na verdade é a política que vem. E hoje realmente o pessoal está muito sedento de novos nomes. E uma coisa que foi girando, mas em nenhum momento eu fui oficialmente candidato a nada. Deixei meu nome à disposição. Você deixou seguir? Deixei meu nome à disposição, mesmo porque eu acho que é uma honra qualquer cidadão de bem ser cogitado para ser prefeito da sua cidade. Claro. É um orgulho muito grande. Tem hora que eu me falo, poxa, eu estou com 33 anos, meu nome para prefeito, mas não quer dizer que, e eu enquanto grupo deixei meu nome sim até o final, mas não teve nada oficial, a partir do momento, se você estar à disposição, não quer dizer que você é candidato. Você já era afiliado, né? Sim, eu era afiliado e eu fui colocado na comissão do PMDB, dos 5 nomes que estariam predispostos a escolher, a participar. Todo grupo tem aquele diretor, né? Sim. E eu estava no diretório do PMDB. E meu nome ficou circulando. Eu acho que enquanto grupo político, quanto mais nomes em evidência para o grupo é melhor, agrega valor, mas eu nunca fui candidato a nada oficialmente. E eu não corro atrás da política. Teve uma entrevista dos 7 dias que ele falou, cara, Juninho, senhor não admite, é candidato. Sou muito amigo do Chico Maia, eu falei, poxa, que você é danado, você inverteu as perguntas. Mas quem lê a reportagem vê, porque eu falo, eu nunca seria candidato de mim mesmo. Ser candidato não é. Tem muita gente que acha que ser prefeito é destino, que é um legado. Não. Ser prefeito nada mais é do que representar uma maioria, ou se representar os ideais de um grupo. Eu jamais poderia ser candidato, eu poderia ser candidatado. Por um projeto seu, né? Eu poderia ser candidatado. Mas nunca lutei por isso também não. Então não ficou ressaca? Nenhuma. Ressaca de quê? Não bebi dessa água. Não bebi dessa água. E ficou muito orgulho, sim. Participei dos bastidores por um tempo. Na véspera, participei da escolha do candidato do PMDB do início ao fim. Foi uma coisa democrática. Não tinha só meu nome, tinha vários nomes. Inclusive vários nomes que foram... O próprio Douglas, inclusive. Mas o Douglas, desde o início, ele falou não. Pois é, mas aqui fora o nome dele foi muito falado. Mas aquela questão, o Douglas foi muito coerente. O Douglas engana muito. Engana muito no sentido de que, cuidado, quem subestima o Douglas não é bobo, não. No bom sentido da palavra. Eu tive algumas oportunidades de transitar com o Douglas na Câmara, em Belo Horizonte, e ele é deputado, sim. Ele vestiu a roupa de deputado, sim. Ele faz o papel dele, em momento nenhum ele cogitou vir para prefeito. Foi difícil até. Eu fui um dos conversadores, você tem que vir, porque ele falou, olha, eu sou deputado, eu tenho que cumprir meu mandato. Agora, eu preciso também fortalecer o meu grupo político, porque senão nem deputado eu posso ser. O Douglas é um menino, eu não falo enquanto político, sim, mas é um rapaz inteligente. Eu vivi com ele na rádio, sempre que eu fazia futebol lá. Olha, ninguém progride sem ter inteligência. E foi muito rápida a ascensão dele, né? Tanto na comunicação quanto na política. Eu acho as pessoas, eu sou muito espiritualista, e tem muita gente que fala que deu sorte. Não é que deu sorte, tem gente que nasceu para brilhar mesmo. Muitos reclamam, mas sim, queria estar no lugar. Eu não sei quem é o autor original da frase, me perdoe, mas diz o seguinte, olha, as pessoas falam que eu tenho muita sorte, mas quanto mais trabalho, mais sorte eu tenho. Diniz. Isso. A Bíblia Diniz fala que quanto mais trabalho, mais sorte eu tenho. Pronto. Então, resumiu-se tudo aí, né? Agora, e é um deputado, agora eu não gosto muito de defender o político, porque você vai entrar no mérito de político. Não vale a pena. Né? Agora eu sou muito assim, independente do prefeito, eu quero que faça uma coisa boa. Claro. Eu não tenho inimizade com nenhum. Cidade, com nenhum. Né? E o Douglas hoje é o deputado que a gente tem. Se puder ter mais um, ótimo. Vamos eleger mais um, né? Vamos eleger, 2, 3, mas vamos apoiar quem está lá, porque se for ficar batendo também, né? Sem dúvida.
Ô, Juninho, eu quero, antes de a gente entrar falar do seu programa, eu quero explorar um pouco mais aqui o seu conhecimento como advogado, porque a gente tem observado que, bom, a Constituição brasileira está lá, ela foi feita para uma situação que a gente não vive. É uma Constituição muito bem elaborada para um país que não é o nosso. Não sei se você concorda comigo, mas é a visão que eu tenho. Ela era avançada demais para a sociedade que nós temos. E, como qualquer texto constitucional, ela estabelece a separação e a independência dos três poderes. Só o que se vê hoje é uma salada. Uma total intromissão, ingerência de um poder sobre o outro. E a mais recente dessa semana, de ontem, o presidente do Senado chamaram um juiz de primeira instância de Brasília, o juiz Valisney Oliveira, de juizeco, e chamar o ministro da Justiça, Alexandre Moraes, de chefete. Eu fico pensando o seguinte, independentemente da ofensa à pessoa, aliás, antes da ofensa à pessoa, existe a ofensa a um outro poder constituído. Acho que isso é muito grave. O país vive um momento muito sério, talvez seja um momento histórico na nossa vida, uma oportunidade para se passar esse país a limpo, mas até que ponto é possível conviver com isso e aceitar esse tipo de postura de o presidente de um dos poderes da nação? Eu acho o seguinte, vou começar da Constituição, depois vou chegar nessa conclusão, minha conclusão da nossa realidade. Nossa conclusão, ela é utópica. Ela é utópica e ela não acho que nem bonita ela é, porque ela não funciona. Ela é muito, primeiro em tamanho, 200 e tantos artigos. Você pega um país igual os Estados Unidos, que é comunal, que funciona o que está acontecendo, a Constituição lá não tem 30 artigos. Não São sei. menos de 30. Menos de 30 artigos. Menos de 30. 5 emendas. Você está entendendo? Então, quer dizer, por que a gente não copia o que funciona? Mas eu acho que o nosso grande problema é que nós não tivemos sangue. Nós somos um país colonizado e explorado. O povo nunca decidiu. Nós somos o país, historicamente, do golpe. Estou falando de golpe agora, foram muitos. Mas nossa história política é baseada em golpe. Golpe militar, que não estou falando que é certo ou errado. Nós não tivemos nenhuma revolução popular. O que eu quero dizer é o seguinte... Aquela que vem da base. O povo não decidiu nada no Brasil até hoje. Começou dos índios. Isso quer dizer o seguinte... sempre fomos dominados pela minoria, por um grupo que detém o poder e que nos condiciona aquilo que é decidido. Onde não há sangue, não há história. Nos Estados Unidos houve guerra das colônias do Norte contra as do Sul. Na Argentina houve briga, até hoje tem panelaço. Lá o panelaço funciona. Você lembra em 2014, quando o banco tomou o dinheiro, que eles quebraram os bancos todos. Você vai à Praça de Maio, lá, qualquer hora as mães são lá. Você vê faixas lá em frente à Casa Rosada, qualquer hora você for lá. Então nós não temos a cultura de se rebelar, o que é muito errado. A França também. Que é muito errado. A Revolução Francesa. Então por que eu estou falando isso? Nós temos hoje um congresso que para mim já é numericamente errado, com quase 500 alguma coisa. 600 e poucas pessoas. 513 mais 81, 594 parlamentares. 594 parlamentares para 23 ou 27 unidades federativas. Unidades. Que conta é essa? Que não fecha? Por que tantas pessoas mamando, sabe? É uma coisa que não é. Nós pegamos os países nórdicos, como é a Suécia, que é considerado o país mais desenvolvido do mundo, qualidade de vida maior do mundo, que um deputado federal, um deputado, um senador, ele anda de bicicleta. E vive num apartamento de 40 metros quadrados. Porque política é dever cívico, política não é profissão. Nós temos um país às avessas. Nas esferas de poder, isso é muito notório. As pessoas agem, as pessoas que ocupam cargos grandes no país, como se fossem autoridades. Elas não são autoridades, elas são funcionários públicos. Servidores. Servidores públicos. Eu falei isso na Câmara. A Câmara, na época, eu estava discutindo a questão do IPTU, eu falei, gente... vocês vão me desculpar, mas a política tem medo de duas coisas, de ser preso e do povo. No dia que o povo resolve, acabou. Mas o problema é o povo resolver. E aí a gente fica vendo essa briga de ego, onde pessoas que ocupam determinados patamares, como é o caso que você falou do ministro, ele não percebe que ele não é autoridade, ele é um servidor público e quanto mais alto ele tiver, mais exemplo ele tem que dar, e mais discrição, e mais imparcialidade ele tem que ter. E eles são tudo menos isto.
Então você, olha, ministro não pode ter opinião pessoal, não. Infelizmente. Claro. Ministro não pode ter opinião pessoal enquanto ocupar a pasta de Ele é ministro, representante não. do Estado. E ele está numa posição que ele está como a justiça, cega. Então ele pode resolver o que ele pensa na sentença que vai chegar lá em cima. Mas ele não pode fazer julgamento pessoal de um magistrado de primeiro grau. Porque ele vai ter que dar uma sentença, então ele já está antecipando a sentença dele, você concorda? Claro. Ele antecipou o voto. Ou de duas, uma. Ou ele vai votar contra, ou ele vai ser incoerente. Porque se ele votar a favor, ele vai sancionar aquilo que ele criticou. E o ministro pode ser incoerente? De forma nenhuma. Então eu acho que falta adequação de papel. Quanto maior o cargo, menor deve ser a distância do cidadão comum. Porque quem está lá em cima é a última esfera, mas a decisão vai repercutir aqui embaixo. E quanto maior o cargo, maior tem que ser a imparcialidade e a discrição enquanto esse cargo estiver sendo ocupado. Pois é, e eu vejo o seguinte, independentemente do tamanho desse cargo, ele tem que ser sempre muito maior do que o ocupante dele. Não existe eu sou o prefeito. Não, você está prefeito. Eduardo Portela falava isso, eu estou ministro da Educação. Você não é juiz, você está juiz. Você não é vereador, você não nasce vereador. Não é professor. Você não tem um condão que vai... Você não é vereador, Vitor, você está. Isso quer dizer que esse cargo é meu. Por delegação. Esse cargo é seu. Exatamente. Nós que somos os donos. Quem é o dono da prefeitura, quem é o dono do governo, quem é o dono da presidência? Nós. Mas falta essa consciência ao povo. Mas ao povo. Na hora de votar, na hora de cobrar. Mas eu acho que essa questão do voto, justiça seja feita, nós não sabemos como as pessoas vão, muitos deles vão se portar lá. Sim. Né? Independente são verdadeiros artistas. Agora, eu acho que falta cobrança depois que vota. Eu também penso dessa forma, porque você pode errar, você vê uma propaganda, você vê uma campanha, esse cara é bom, vou votar nele. Depois, mas peraí, vai lá, votei em você, porque você falou isso e isso. Você está cumprindo? A partir de que dia você vai começar a cumprir? A gente não vê isso. E outra coisa, eu acho que deveria ter curso para político, faculdade para político. Como que você entra um vereador que não sabe legislar? Porque vereador, as pessoas acham que é assistencialismo. Não, a função de vereador é fazer lei e fiscalizar. Fazer cumprir, inclusive. Fazer lei, fiscalizar o executivo, inclusive orçamentário. Como que você vai pôr uma pessoa que não sabe de lei, que não sabe de orçamento? Então, na minha opinião, ele quer ser político? Ótimo, então você vai ter que entrar na escola de 2 anos, 1 ano. Qualquer um tem o direito, é uma escola pública. Mas se ele já não passou na prova para entrar, ele não pode ser político. Infelizmente. É o efeito colateral da democracia. Mas é verdade, porque aí nós ficamos com aqueles conchavos de base e oposição. Winston Churchill dizia, né, que a democracia é o melhor dos piores regimes de governo, né? São os efeitos colaterais que nós temos que suportar, né? Mas o problema é esse, nós não temos que suportar. Sim, mas qualquer mudança tem que... Mas eu acho que você é muito melhor que eu, que você, além de vivido, você é coerente, você é um repórter imparcial, nunca tive envolvido em polêmica, você direciona. Mas nós não estaríamos tendo essa conversa há 20 anos atrás. Sem dúvida. Você concorda? De forma nenhuma. Ou há 10? Sem dúvida. Então eu acho que está caminhando. Está caminhando, lentamente. Está caminhando. Eu estou muito... porque eu sou político, mas eu não tenho cargo público. Acho que você também é político. Sim, claro. E hoje está surgindo uma mentalidade de que todos nós podemos fazer política. Primeiro que nós acabamos com essa hegemonia da imprensa, poucas pessoas detendo o controle da imprensa. Hoje, agora, nós temos internet. Isso, justamente. E a internet derruba governo hoje. Democratizou, né? Então, acesso à informação. Acesso à informação. Então, hoje as pessoas estão mais esclarecidas, não tem nada escondido mais, não. Isso é muito bom. Vamos caminhando, né? Quem sabe isso vai não pode parar. A gente está construindo um país melhor para os meus netos, né? Para você também, você vai ver muita coisa ainda. Eles vão ter mais tempo de usufruir do que eu. Se Deus quiser. Nós estamos apresentando Falando Sério. Hoje o nosso convidado é o Juninho Sinonô. No próximo bloco a gente vai falar um pouco mais da sua presença aqui com o seu novo programa na TV Sete Lagoas. Voltamos aqui.